No início de 2026, algo silencioso cruzou a fronteira do Canadá. Não chegou com estardalhaço nem aviso. Veio através de rotas comerciais, contratos e aprovações burocráticas discretas. Carros elétricos chineses começaram a entrar no mercado canadense em números que poucos esperavam. A portas fechadas, autoridades falavam em tons cautelosos. Em Washington, o clima mudou. Antes que isso se transforme em algo maior, é importante entender por que esse momento pode mudar mais do que apenas a venda de carros. Nos primeiros meses de 2026, uma mudança sutil apareceu nas estradas canadenses. Grandes marcas chinesas de veículos elétricos começaram a chegar, movendo-se por novos canais de importação e firmando parcerias discretas com concessionárias locais. Não houve holofotes. Nenhuma cerimônia oficial. Nenhuma campanha na mídia. Caminhões levaram os veículos aos portos, as inspeções alfandegárias foram concluídas e os carros já estavam nos salões como se sempre tivessem estado ali. Os consumidores notaram as mudanças quase que imediatamente. Os preços eram mais baixos do que o esperado. A autonomia das baterias ia mais longe do que a maioria dos veículos da mesma categoria. Os carros vinham equipados com software moderno, conectividade avançada e designs elegantes. Eram produtos polidos e prontos para escala, causando forte impressão nos primeiros compradores. Analistas debatiam a chegada. Alguns viam como um saudável abalo no mercado em crescimento. Outros sentiam algo mais estratégico, uma entrada calculada com implicações de longo prazo. O que tornava a situação incomum era o momento. A América do Norte vinha endurecendo regulações e examinando as cadeias de suprimento de veículos elétricos estrangeiros. Mesmo assim, de alguma forma, esses veículos encontraram um caminho. Legalmente. De forma eficiente. Quase invisível. Departamentos do governo evitavam declarações públicas fortes. Montadoras estudavam os acontecimentos em silêncio. Em reuniões de diretoria e conversas privadas, perguntas surgiam. Quanto do mercado esses carros poderiam conquistar? O que aconteceria com os fabricantes locais? Cadeias de suprimento e relações comerciais seriam afetadas? A chegada em si foi discreta, mas o silêncio calculado ao redor dela chamou a atenção. Observadores notaram que, enquanto os veículos ocupavam posições nas ruas canadenses, uma história maior se desenrolava. Uma história que ia além das fronteiras, além das políticas públicas e além dos próprios veículos. Porque a reação de verdade não veio do Canadá. Veio do Sul. A entrada do Canadá nesse novo capítulo dos elétricos não foi aleatória. Metas climáticas federais criaram fortes incentivos para a adoção de EVs. Programas provinciais ofereciam descontos e créditos fiscais. A falta de oferta das montadoras tradicionais deixou consumidores em busca de alternativas. As empresas chinesas enxergaram uma oportunidade. Elas entenderam que as políticas comerciais do Canadá diferiam das do vizinho sulista. Certas estruturas tarifárias e classificações de importação permitiam a entrada legal sem violar regras. A decisão parecia calculada. Os veículos foram introduzidos em números limitados, mas visíveis. Políticos canadenses enfrentavam um equilíbrio delicado. Custos mais baixos para o consumidor ajudavam nas metas ambientais e melhoravam a adoção. Mais concorrência poderia forçar as montadoras locais a inovar. Mas havia preocupações com o emprego interno. Sindicatos questionavam, em voz baixa, se essa nova onda de importados poderia prejudicar os empregos no setor automotivo nacional. Autoridades comerciais monitoravam as regras, garantindo que nada fosse violado. Quem é de dentro do setor notou que o momento coincidia com mudanças globais na produção de EVs e tecnologia de baterias. O Canadá era visto como um teste. O sucesso ali poderia indicar prontidão para uma expansão maior na América do Norte. As conversas a portas fechadas eram bem mais complexas do que os comunicados oficiais sugeriam. Executivos e autoridades pesavam relações comerciais, soberania tecnológica e estabilidade econômica. Cada detalhe importava, da origem dos componentes ao software embarcado nos carros. À primeira vista, a jogada parecia beneficiar o consumidor.
Preços mais baixos. Mais opções. Mas, nos bastidores, as implicações eram mais profundas. O Canadá estava abrindo uma porta que poderia alterar a dinâmica industrial por anos. E enquanto as autoridades focavam nos ganhos imediatos, as reações do outro lado da fronteira indicavam consequências que ainda nem tinham vindo à tona. E em Washington, essa decisão não passou despercebida. Assim que ficou claro que os elétricos chineses estavam entrando no Canadá, autoridades americanas reagiram com atenção imediata. A preocupação não era só econômica, mas estratégica. Os Estados Unidos já haviam implementado medidas para restringir a importação direta de EVs chineses, incluindo tarifas, exigências de fabricação local e condições para subsídios. A entrada no Canadá levantou questões sobre rotas indiretas. Será que carros vendidos no Canadá poderiam, eventualmente, influenciar o mercado dos Estados Unidos? Componentes poderiam cruzar fronteiras sob outros acordos comerciais? Montadoras americanas sentiram a pressão na hora. O preço competitivo dos chineses ameaçava mudar as expectativas do mercado. Investidores começaram a examinar margens de lucro e custos de produção a longo prazo. Reuniões no setor, normalmente tranquilas, ganharam urgência. Executivos discutiam possíveis contramedidas, desde acelerar a produção local de elétricos até fazer lobby por regras mais rígidas. Relatórios também notaram que a reação tinha peso geopolítico. Cadeias de suprimento, origem das baterias e sistemas digitais dos veículos viraram temas de segurança nacional. Agências americanas começaram a revisar acordos comerciais com cuidado, buscando meios de mitigar qualquer influência indesejada. Até a cobertura da mídia refletia a tensão, tratando o caso como mais do que uma questão comercial. O clima passou de leve irritação para vigilância urgente. As implicações iam além de preço e vendas. Liderança tecnológica, controle de mercado e segurança nacional estavam agora todos misturados. Cada decisão, cada declaração, carregava um peso muito maior do que os números imediatos sugeriam. Ficou claro que a chegada silenciosa no Canadá tinha desencadeado uma série de reações, atravessando fronteiras e chegando aos corredores do poder. Não se tratava mais apenas de carros. Tratava-se do controle sobre o futuro do transporte. Carros elétricos dependem de cadeias de suprimento complexas. Baterias, softwares avançados, minerais raros, todos são componentes críticos. A influência da China em etapas-chave da produção adicionou tensão à entrada no Canadá. Uma posição firme no Canadá poderia mudar os padrões de fornecimento em toda a América do Norte. Parcerias, infraestrutura de recarga e ecossistemas de software poderiam se realinhar silenciosamente com o tempo. Preocupações de segurança vieram junto com as comerciais. EVs modernos são veículos conectados. Eles coletam dados, operam via nuvem e se comunicam continuamente com os fabricantes. Reguladores canadenses examinaram as regras de conformidade. Agências dos Estados Unidos revisaram a linguagem dos acordos de comércio. Montadoras reavaliaram contratos com fornecedores. Cada componente, cada sistema de software, virou ponto de escrutínio. O problema não era mais só sobre concorrência de preço. Era sobre ecossistemas tecnológicos, influência industrial e controle de longo prazo. Decisões sobre fornecimento, infraestrutura e software poderiam ter consequências muito além dos números de venda individuais. Analistas alertavam que mesmo pequenas mudanças nas cadeias de suprimento poderiam gerar ondas por todo o mercado norte-americano de EVs. A complexidade aumentou ao considerar os desenvolvimentos futuros. Inovação em baterias, expansão da rede de recarga e plataformas digitais estavam todas interligadas. Cada novo carro chinês nas mãos de um canadense representava um teste. Uma sonda num sistema que poderia, eventualmente, influenciar mercados e políticas mais amplas. Cada movimento carregava camadas de consequência. Cada descuido podia amplificar o risco. E quanto mais os observadores da indústria olhavam, mais complicado o quadro ficava. Porque limitar veículos é mais fácil do que limitar tecnologia. Lá por meados de 2026, a chegada dos elétricos chineses no Canadá começou a ecoar pela América do Norte.
As montadoras tradicionais já tinham investido bilhões na produção de veículos elétricos. Conversões de fábrica estavam em andamento, fábricas de baterias sendo construídas e acordos trabalhistas assinados com base no crescimento projetado. A infraestrutura para a expansão dos elétricos domésticos já estava em movimento. Os novos veículos apresentaram um parâmetro inesperado. Preços mais baixos do que muitos esperavam. Autonomia superior a algumas ofertas locais. Sistemas de software e recursos digitais aparentavam ser mais avançados ou fáceis de usar. Consumidores começaram a comparar os carros mais abertamente, compartilhando opiniões online e discutindo em fóruns. Cada visita à concessionária virava um teste de comparação silencioso. Executivos das montadoras tradicionais entendiam a ameaça sutil. As margens podiam apertar. Os prazos para a inovação podiam encurtar. Estratégias de investimento estavam sob escrutínio. Algumas empresas aceleraram discretamente atualizações de software, melhoraram o desempenho das baterias e exploraram novas parcerias com fornecedores. Outras buscaram soluções políticas, pedindo que governos fechassem brechas percebidas em regras ou subsídios. A pressão não era um colapso imediato. Era uma erosão lenta. Fatias de mercado podiam ser corroídas aos poucos, uma venda de cada vez. Analistas notaram que posições iniciais muitas vezes se tornam permanentes. O que parecia uma experiência menor no Canadá poderia evoluir para uma influência duradoura sobre preços, expectativas do consumidor e estratégia industrial na América do Norte. Quem estava dentro dizia que os conselhos administrativos estavam tensos, mas contidos. Cada discussão equilibrava o risco potencial com a percepção pública e o planejamento de longo prazo. As montadoras precisavam agir com cuidado, sem causar pânico ou revelar vulnerabilidades. Decisões tomadas agora poderiam ecoar nas linhas de produção, na confiança dos investidores e nas estratégias nacionais de comércio. A chegada desses veículos foi um lembrete de que a concorrência não segue mais os padrões tradicionais. Novos players, regras diferentes e conexões globais remodelaram o jogo, de forma quieta, mas decisiva. O que levantou uma pergunta que ninguém queria responder em público.